Souza, ontem e ontem, essa casa votou a PEC número 20, relatoria de Vossa Excelência, fazendo com que as votações no Parlamento sejam abertas e que não sejam secretas. Eu só peço a Vossa Excelência, entreguei isso o mais rápido possível, que a gente possa registrar que esta decisão do Parlamento repercutiu em todo o país. Jornal O Globo, fim do voto secreto no Congresso avança. Correio Brasilense, Senado apressa o fim do voto secreto. Estado de São Paulo, Senado aprova fim do voto secreto na CCJ. Estado de Minas, mais veloz que o plebiscito. Diário de Pernambuco, CCJ no Senado aprova o fim do voto secreto. O Sul, Porto Alegre, Senado aprova proposta que elimina voto secreto no Congresso. Correio do Povo, Porto Alegre, Senado, Congresso, Comissão aprova fim do voto secreto. Agência Senado, Congresso, na CCJ é aprovado o fim do voto secreto. CBN, Comissão aprova fim do voto secreto. Jornal do Brasil, CCJ do Senado aprova fim do voto secreto. Veja, Comissão do Senado aprova fim do voto secreto. Agência Brasil, CCJ no Senado encaminha o plenário PEC pelo fim do voto secreto. CCJ aprova fim do voto secreto no Congresso. Folha de São Paulo. Senado aprova fim do voto secreto. Terra, CCJ do Senado aprova fim do voto secreto. Tribuna do Norte, Natal, Senado acelera fim do voto secreto. O Povo, Fortaleza, CCJ aprova fim do voto secreto. Senador Sérgio Souza, eu li só alguns dos jornais, a repercussão do seu relatório foi enorme em todo o país. As redes sociais, como a gente fala no linguajar, bombaram em todo o país, pedindo voto secreto, fim já. Votem, senhores senadores e deputados. Eu apenas levanto esses dados para mostrar... Senador Paim, no meu perfil do Facebook, na fanpage... Vossa Excelência, como relator da matéria, faz a parte, olha o que quiser. Não, mas mais de 20 mil pessoas tiveram acesso ao conteúdo. Normalmente é muito mais baixo o acesso às matérias que eu coloco. Então, realmente, mostra que é um interesse geral da sociedade brasileira. Tudo bem. O senhor está aqui conosco, o Moacir, que é o secretário-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores, e ele também me disse que a repercussão entre os trabalhadores é enorme e que no dia 11 agora, esse é um dos pontos da pauta que as centrais vão colocar nas ruas, o fim do voto secreto. Senhor presidente, eu vi alguns argumentos que eu sou obrigado aqui rapidamente pontuar. Primeiro, quem tem medo de, no voto aberto, escolher uma autoridade? Eu acho que nenhum senador tem. Isso não é preocupação. Senador tranquilo, do dever cumprido, da sua vida ilibada, que preocupação ele vai ter de escolher uma autoridade? Seja ministro do Supremo Tribunal ou do STJ, não importa. E eu tenho certeza que o ministro, para chegar lá, não vai retalhar alguém que lá numa certa votação um dia entendeu que ele não seria a pessoa mais preparada para aquele cargo. Seria um contrassenso, seria um absurdo. E lembrar rapidamente, por exemplo, Estados Unidos da América. Sabe como é que se elege lá os membros da Suprema Corte, Moacir? Pelo voto aberto. Pelo voto aberto. Televisão para todo o país, transmitindo.
é escolhido os membros da Suprema Corte pelo voto aberto. Apreciação de veto, também nos Estados Unidos. Voto aberto, qual é o problema? E lá só tem dois partidos, em tese dois partidos, né? Democratas e republicanos, né? Eles votam, cada um nas suas posições e acabou. Não tem por que esconder o voto. O Brasil, que hoje é considerada já a quinta, sexta economia do mundo, não pode ficar numa posição tão atrasada, de medo do executivo ou do medo do judiciário. Eu sei que aqui ninguém tem medo, não é essa a questão. Tenho certeza absoluta que essa não é a questão. Não é esses os argumentos que poderão alguém colocar para ser contra o voto aberto. A população nos passa uma procuração. Nós temos que prestar conta do nosso trabalho. Como é que tu presta conta? Somente no voto aberto. Como é que a população vai saber como a gente age aqui dentro? Eu posso até dizer que votei assim ou assado. A qualquer um da população vai dizer, como é que eu vou saber se o voto foi secreto? Então eu estou muito tranquilo e alguns me dizem, não, mas e os vetos? Eu chego a dizer o seguinte, eu estou aqui há 25 anos, 26 anos. Não dá para contar nos dedos de milhares de vetos que foram apreciados, quantos foram derrubados. Eu não me lembro, eu estou me lembrando de um só, que foi aquele dos royalties, que foi mais recente, porque era uma questão regional. E cada um fazia questão de abrir o voto, inclusive. Ai daquele que não abrisse o voto. Então não foi voto secreto. Que todos nós abrimos o voto. O pessoal do Rio de Janeiro fez questão de dizer que votou de forma aberta. Eu, do Rio Grande do Sul, fiz questão de dizer que votei na minha posição de forma aberta. Eu cheguei a lembrar, num debate que eu tive hoje, houve uma oportunidade, e todo mundo sabe que isso já passou, é coisa do passado, e para mim eu não marco isso, o que passou, passou. Mesmo no impeachment de um presidente, quando houve na época, por que o impeachment aconteceu? Porque o voto foi aberto. Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara dos Deputados, eu estava lá. Ele chegou e disse, cada parlamentar abra aí o seu voto. Se não fosse isso, não tinha acontecido o impeachment. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Eu não tenho. E eu estava lá e eu acompanhei. Eu acompanhei gente que até há 10 minutos atrás, tranquilamente dizia, ninguém vai saber meu voto, eu vou votar assim. E na hora H, quando o voto foi aberto, veio para a tribuna e disse, em nome dos meus filhos, da minha família, do meu avô, do meu bisavô, eu voto pelo afastamento. Então não dá para a pessoa dizer uma coisa e fazer outra. Veto, principalmente veto, eu vou dizer. Veto, meus amigos, o camarada que é mal intencionado, ele tem a oportunidade de negociar com os dois lados. Ele chega ali para o Moacir, da Nova Central, Moacir, essa questão aí dos trabalhadores, eu voto contigo. E chega para o outro lado e diz o seguinte, fica tranquilo que eu votarei contigo. Ele ganha dos dois lados, ele fatura dos dois lados, em cima, eu diria até de mau caráter. Agora, se o voto é aberto, ninguém vai duvidar de ninguém. Ninguém vai duvidar de ninguém. Porque a mim também pode me perguntar, como é que tu votou? Eu votei assim, mas como é que eu vou saber? Não vai saber nunca. Não vai saber nunca como é que eu votei. Por isso que, no Estado democrático de direito, não vejo sentido nenhum do voto secreto. Mas nenhum mesmo. Por isso, senhor presidente, nós vamos voltar novamente esse tema. Claro que vamos aprofundar. Eu mandei fazer um levantamento, presidente. Senador Sérgio Souza, Vossa Excelência que é o relator. Aqui na casa, eu pedi ano por ano, para não ficar o discurso fácil, que se levantasse o número de vetos que foram apreciados, o número de vetos que foram derrubados, para nós ter um quadro de todos os anos. Peguei da Constituinte para cá, só para termos um quadro, para ver o que aconteceu. Nós vamos ver que foram milhares de vetos apreciados e praticamente nenhum derrubado.